novo. Agora, sabe o que é legal no livro? É o seguinte, quando você começa a ler esse livro e tem lá as epidemias de 1300, 1200, né? Na época da Idade Média, e você começa a falar, meu Deus, é exatamente a mesma coisa que acontece agora, doutor. É exatamente a mesma história. Parece que você está vivendo agora o Covid lá na... Por quê? Por que isso? Porque as epidemias, elas se comportam de uma maneira muito semelhante, né? A resposta da população. Primeiro que sempre tem o pânico, né? Todo mundo fica em pânico, querendo rápido uma resposta, querendo um tratamento rápido, querendo com que ela, como se ela acabasse rápido. Então isso é uma característica nossa mesmo. Naquela época, por exemplo, você tinha também as fake news que apareciam, que nem nos dias atuais. Então, por exemplo, na epidemia da peste do século XIV, foi a pior da história, porque ela matou 1/3 da população da Europa em 2 anos. E lá surgiam os boatos. Então, por exemplo, surgiu um boato de que os judeus eram os responsáveis. Sim. Aí começou a ter uma caça às comunidades judaicas. Na França, que foi se estendendo até a Alemanha. Eles eram enforcados, eles eram afogados, eles eram queimados. E olha como é a representação do pânico. Naquela época, a Igreja Católica que comandava o dia a dia, ela era a absoluta. Mesmo a igreja falando que aquilo não tinha sentido, que proibia aquilo, a população não aceitou e continuou tendo aquilo. Sim. Os flagelantes, eles iam nas cidades e falavam que era um castigo de Deus, então vamos se autoflagelar. E aí tinha uma população que ia acompanhando, cresciam as facções que se autoflagelavam nas cidades como uma maneira de se punir e fazer com que Deus parasse aquele castigo. Então, hoje em dia você tem as facções que são contrárias. O engraçado é isso, né? A vacina foi... A igreja também não aceitava muito. Falava, não, isso é castigo de Deus. Tem uma curiosidade também da época da navegação. Das Américas foi a sífilis para a Europa e da Europa veio a varíola, né? Porque eles começaram a... Trocando. E a sífilis, ela tinha essa ligação porque ela tinha as manchas, as pessoas ficavam com manchas e eram marcadas por Deus, porque eram pessoas impuras. E a gente reviveu, isso está no livro, com a AIDS, a gente reviveu isso nos anos 80. Foi a mesma coisa, cara. A história é incrível isso. A história é igualzinha. É igual. Porque, na verdade, quando a sífilis chegou, ela chegou no litoral da Europa, né? Nas cidades litorâneas, porque ela veio para as embarcações. E, na verdade, começou a ter aquela correlação. A pessoa que visitava prostíbulos, ela logo depois começava a ter essas lesões. Então, era um castigo de Deus. Tanto que ninguém queria ter o nome da doença. Então, na verdade, os napolitanos chamavam de doença francesa, os franceses da doença espanhola e os espanhóis da doença napolitana. Vixe, entendeu? E é exatamente a mesma história. A gente chama de doença carioca. De quando a AIDS apareceu.